Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou Ana Luísa Reale e vou colocar para vocês aqui uma pergunta que me é feita com muita frequência. Professora, qual que é o recurso que cabe dessa determinada decisão? Eu normalmente devolvo o questionamento. Qual é a natureza jurídica da decisão que você está pretendendo impugnar? Porque sim, né? Além da gente identificar o que é que a pessoa deseja ao interpor aquele recurso, nós precisamos verificar qual a natureza jurídica daquela decisão proferida. Se eu fizer essa identificação, eu vou chegar no recurso cabível para eventualmente questionar aquela determinada decisão. Vou trazer duas situações aqui para poder contextualizar o que eu estou falando. A última segunda fase da prova da ordem, exame de número 38, em uma das questões dissertativas, o examinador traz uma determinada situação, narra que houve a oposição, que houve a propositura de uma ação, no caso, a ação de embargos de terceiro, porque a embargante entendia que havia ali uma constrição indevida, ela opôs embargos de terceiro em juízo. E aí um dos questionamentos trazidos pelo examinador foi se eventualmente o juiz, acolhendo a pretensão da embargante, prolatando, portanto, uma decisão favorável aos seus interesses, determinando o cancelamento dessas constrições indevidas, dessa decisão, cabe recurso? Aí você vai pensar, será que cabe recurso dessa decisão? Mas qual é essa decisão, Vamos ter que identificar qual é a natureza jurídica dessa decisão para identificar qual é o recurso cabível. E aí você pode dizer, mas eu sempre confundo, nunca sei direito quando é sentença, quando é interlocutória. Se você tiver na dúvida, vai na lei, vai lá no CPC, porque o artigo 203 do CPC define o que é sentença e define o que é interlocutória. Então, o parágrafo 1º do artigo 203 traz pra gente o que é sentença. E o parágrafo 2º do 203, por exclusão, define pra gente o que é uma decisão interlocutória. Tá na dúvida? Vai lá no 203, olha para o conceito de sentença no primeiro momento. O que a lei fala? Ressalvadas as especificidades de procedimentos especiais, não é o nosso caso aqui, não há nenhuma especificidade, muito embora a ação de embargos de terceiro tramite por um procedimento especial, ela é uma ação de conhecimento que corre por um rito especial, não há nenhuma especificidade aqui. Então, o parágrafo 1º do 203 fala assim: ressalvadas as especificidades dos procedimentos especiais, sentença é o ato do juiz que tem por conteúdo, tem por base uma das situações previstas no artigo 485 ou 487, hipóteses em que o juiz não resolve o mérito da causa ou resolve o mérito da causa, 485 ou 487. Então, para ser sentença, aquela decisão proferida pelo juiz tem que estar ou no 485 ou no 487 e tem que colocar fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinguir a execução. É mais ou menos isso que o parágrafo 1º coloca pra gente. Então, neste caso, se o juiz acolhe os embargos de terceiro, na situação do exame, atendendo aos interesses da embargante e tal, a gente está diante de uma sentença aí, porque nós temos um conteúdo, um pronunciamento do juiz que tem por base ali o 4871, porque o juiz acolhe a pretensão da embargante, Então a gente está diante do 4871, o juiz se pronuncia sobre uma matéria que está no artigo 487 e que coloca fim à fase cognitiva do procedimento ali, Porque eventualmente podemos ter uma fase executiva, mas essa decisão está colocando fim àquele procedimento, de conhecimento, porque embargos de terceiro é uma ação de conhecimento, tramita por um rito especial, mas é uma ação de conhecimento. Nesse caso, nós identificamos que estamos diante de uma sentença e que vai caber apelação. Um dos artigos que se refere aos embargos de terceiro, se não me engano é o 678 do CPC, ele fala sobre a possibilidade do juiz conceder liminar nessa ação, mas não foi o questionamento do examinador, ele traria esse questionamento de maneira diferente. Aqui a gente está falando de sentença que vai caber apelação mesmo, tá?
E aí esses dias eu estava estudando, aí eu olhei também uma decisão do STJ, vou colocar aqui no vídeo a referência do recurso, né, sobre isso, uma decisão da segunda turma do STJ, falando pra gente o seguinte, que quando o juiz resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, aquela defesa do executado, se ele resolve a impugnação e coloca fim a essa fase executiva, a esse cumprimento de sentença, nós teríamos a possibilidade aí de o prejudicado interpor o recurso de apelação, né? Se eventualmente o juiz resolve a impugnação sem colocar fim à fase de cumprimento de sentença, nós teríamos uma decisão interlocutória e vai caber o agravo de instrumento, né, gente? Então aqui é um detalhe que a gente tem que lembrar. A impugnação ao cumprimento de sentença, a defesa do executado regulamentada pelo artigo 525 do CPC, uma das defesas, né? Existem outras defesas do executado, mas essa defesa, chamada de impugnação ao cumprimento de sentença, ela tem natureza jurídica de incidente processual. Ela é apresentada pelo executado no próprio cumprimento de sentença. Então, como regra, o juiz resolvendo a impugnação, ele vai prolatar uma decisão interlocutória. Nós não vamos, com essa decisão proferida pelo juiz, nós não iremos nos enquadrar no conceito de sentença. E por exclusão, nos termos do parágrafo 2º do artigo 203, identificaremos que estamos diante de uma decisão interlocutória, né? Que é a regra, porque a impugnação ela é apresentada nos autos, nos próprios autos do cumprimento de sentença. Como regra, o juiz resolve a impugnação prolatando interlocutória. E nesse caso, caberia o agravo de instrumento. Mas o agravo de instrumento não é só o 1015, tem que estar no 1015, tudo bem que tem a tese da taxatividade mitigada, definida, mas não é o 1015? Sim, isso está no 1015. Se você olhar para o artigo 1015, parágrafo único, você vai identificar que quando a gente tem decisão interlocutória prolatada em cumprimento de sentença, cabe agravo de instrumento, claro, se você estiver diante de uma decisão interlocutória, nos termos do próprio 1015. Agora, se o executado apresenta sua impugnação, ela é apresentada nos autos do cumprimento de sentença, né? Tem natureza de incidente. Mas se o juiz, ao resolver a impugnação, extingue o cumprimento de sentença, coloca fim a essa fase de execução, aí a gente já vai estar diante de uma sentença, né? Porque nós vamos nos enquadrar no conceito de sentença dado pelo próprio legislador, né? Então, gente, falei para que vocês possam compreender que é muito importante que a gente identifique, né? Qual a natureza da decisão que estamos pretendendo impugnar para que possamos chegar ao recurso cabível. Tá bom? Espero que tenha ficado clara a minha exposição. Um beijo no coração de todos vocês e a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau!